Bom, e a astrologia, ela também não é adivinhação, né, gente? É uma coisa que até é engraçado, assim. Comigo aconteceram poucas vezes, e normalmente por pessoas muito, 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 muito leigas na astrologia, que acontece esse tipo de coisa. Que é a pessoa chegar assim, ah, tá, então você é astróloga? Adivinha meu signo, então? Quero ver se você sabe qual é meu ascendente. Fala aí que signo que você acha que eu sou. Gente, eu não sou adivinha. Aí eu sempre falo para a pessoa, não. A gente educa ela nessa questão, né? Olha só, astrologia não é um tipo de adivinhação. Eu não tenho capacidade de olhar para você e dizer que signo que você é. Ou, eu te dou meia dúzia de características e você diz o signo que eu sou. Não é assim. Da mesma forma que a gente não chega, vou voltar para o exemplo do psicólogo, né? A gente não chega para o psicólogo e diz assim, fala, o que eu tenho aí? É depressão, é ansiedade? O que é? Quero ver, adivinha aí, adivinha, ó, vou fazer um ato aqui, vou te dizer, semana passada eu briguei com a minha amiga, e aí eu falei para ela isso, o que você acha que eu tenho? Depressão ou ansiedade? Não é assim, gente. Não é adivinhação. O que o psicólogo vai fazer? Teste, análise, observação, conversar com você. O astrólogo também. Então, quando você faz o mapa de alguém, eu não consigo enxergar o mapa da pessoa sem eu ter os dados dela. Começa daí, como eu falei para vocês, né? Não é adivinhação. Então, eu preciso data, hora, local de nascimento, tá? Às vezes, essa forma, assim, né, de a pessoa querer que você adivinhe o signo dela, não acontece tão frequentemente, como eu disse, mas às vezes acontece com as características do mapa. Então, assim, eu, sei lá, vamos pensar num exemplo. Eu, eu vou ter quantos filhos? Eu vou casar com que idade? Eu falo, gente, não é assim. Porque lá no mapa não tem nenhuma casa da pessoa que tenha um númerozinho lá, ó, 3 filhos. Não é que eu olho, aí a gente volta pro ponto, né, de não é mediunidade, que eu olho para a casa 5 da pessoa e eu tenho uma revelação de quando ela vai casar. Não, são padrões de comportamento naquela área. Então, mas como é que aquele astrólogo conseguiu dizer que aquela pessoa possivelmente vai ter muitos filhos? Porque tem tendências, tem coisas que expandem determinadas áreas. Então, se eu tenho um Júpiter na 5, se eu tenho um Sagitário, que são signos de expansão, essa pessoa tende a expandir os assuntos dessa área. Como a casa 5, entre outras coisas, ela trata de filhos, pode ser que eu tenha muitos filhos, mas pode ser que nessa área eu cuide de muitas crianças que não sejam necessariamente meus filhos. Eu posso ter vários caminhos para expressar uma maternidade expansiva, né? Com esse Júpiter na 5. Então não é adivinhação, são padrões. Eu tenho um padrão expansivo dentro de uma casa que fala de criatividade, criação e criação de filhos. Então, eu vou ter aquele padrão acontecendo naquela área. Então, eu falo tanto para você que está buscando uma análise de mapa astral, entender, né, como um mapa vai te responder, o quanto ele vai mergulhar nessas questões, como para quem é astrólogo também, eu vejo, e os meus alunos, a gente já vai trabalhando isso ao longo do curso também, né? Mas, assim, muitas vezes a gente repete essa informação de que você não tem que adivinhar a vida do outro. O astrólogo não é adivinho. Mas, Flávia, como eu não vi que ela ia se separar em 2018? Porque na astrologia a gente vê tendências de rupturas. Agora, se vai ser separação do marido, largar o emprego,
Eu posso ver pelas casas, as áreas que têm essa maior tendência, mas eu não estou vendo o evento em si, sabe? É isso assim que eu quero reforçar. Não é que eu tenha uma visão dela brigando com o marido, pedindo divórcio, os dois tirando aliança e dizendo que não querem mais nada. Não, eu não tenho visão nenhuma. Eu não posso determinar nada, né? O determinismo. Porque a astrologia ela não é uma adivinhação. Ela é uma análise de comportamento, de tendências, de modus operandi daquela pessoa. Então, se eu tenho uma casa que fala de casamento, com uma energia que precisa de muita liberdade, eu uno Lé com Cré, sabe assim? Olha, essa pessoa precisa de liberdade. Casamento, ela pode ter se ela tiver liberdade nesse casamento. Se der para unir as duas coisas, vai funcionar bem. Se não der, não vai dar certo. Uma pessoa tentar segurar essa daqui, não vai dar certo. Porque a tendência dessa pessoa é querer liberdade nas relações. Se ela encontrar alguém que dê liberdade nas relações, pode ficar casada por 20, 30 anos. Ah, é porque o astrólogo tal me falou que essa combinação aqui é indicativa de separação. Então, assim, eu tô apaixonada, é uma pessoa que mexeu muito comigo, eu tô encantada com ele, mas eu não vou casar, porque eu já tenho tendência de separar, então... Entende por que isso pode ser muito complicado na astrologia? Porque às vezes as pessoas podem levar para um caminho de realmente deixarem de fazer coisas importantes, deixarem de aproveitar potenciais, porque elas enxergam como algo que, assim, se o astrólogo falou, e tem astrólogos que realmente não têm ética nenhuma, assim. Eu sempre falo para os meus alunos, tato na hora de falar. Observem a maneira como vocês estão falando, empatia, para que a pessoa não enxergue aquilo como determinismo, para que a pessoa saiba aproveitar o melhor daquela energia e não só entrar numa cobrança, numa exigência, numa culpa, muitas vezes. Mas nem todo astrólogo vai por esse caminho. E às vezes a gente tem situações em que a pessoa ela deixa de fazer o que gosta, ela deixa de ficar com quem ela gosta, ela deixa de acreditar no potencial dela, porque ouviu uma informação assim. Então, gente, a astrologia, ela não é adivinhação. A gente não adivinha nada. Se a gente não tiver dados da pessoa, e se eu não conversar, também tem, né, do lado de cá, tem os astrólogos que se culpam por não ter visto que tal coisa ia acontecer na vida da pessoa, que ela ia ter problema com aquele relacionamento. Então, por isso que a gente sempre revisa isso. Você não é adivinho.